Estudo 28. O que se deve entender por pobre de espírito? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. O objetivo desse estudo é esclarecer acerca do sentido das expressões pobre de espírito e reino dos céus, enfatizando as virtudes que nos conduzem a esse reino. Vamos então à leitura do item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, verso 3. Vamos procurar entender então o que são pobres de espírito. São aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. E por reino dos céus, o que devemos entender? É um estado de felicidade plena, de doce paz e deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. E por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas o faz usar por aquilo que lhes falta, e esse redobrar de esforço leva-os realmente a conseguir maior progresso espiritual. Não tendo o orgulho a turvar-lhes a visão, percebe melhor suas carências e possibilidades. Item 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram o seu julgamento, têm-no por inapelável. E se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer do seu pedestal. Por isso eles não têm, senão sorrisos de desdém, por tudo o que não é deste mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si
que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Vamos então recapitular algumas passagens para melhor assimilarmos esse estudo, através de perguntas e respostas. Vamos lá. Por que os homens orgulhosos e vaidosos de sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? Porque, em função do alto conceito que fazem de si próprios, consideram as coisas divinas indignas de lhes merecer atenção. Os orgulhosos tomam a inteligência que possuem como medida da inteligência universal. Por que o homem de saber se recusa a admitir um mundo invisível? Porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber se recusa a aceitar um mundo invisível e uma potência extra-humana. É no mundo invisível que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Vamos relembrar o 5º parágrafo do item 3. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, lá vamos nós com a nossa pergunta. Serão a ignorância e a baixa condição de vida material que nos conduzem ao reino dos céus? E a resposta é não necessariamente, pois o que na verdade nos conduz a ele é a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus a criatura e o orgulho entre os vícios que dele a afastam. A ignorância e a baixa condição de vida material não excluem a vaidade e o orgulho. Que conclusão chegamos então? Que somente aos pobres de espírito, isto é, aos humildes, estão abertas as portas do reino dos céus, pois que esses possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada para que possamos alcançar a humildade de espírito e a simplicidade de coração.